Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Estaremos falando bastante assim diretamente alguns versículos bíblicos, e a gente vai estar lendo aí do 1 até o 7. Romanos 15, do 1 até o 7. Amém? Ontem foi interessante, na igreja onde eu fui pregar, eles me convidaram para estar ministrando a palavra, e eles sabem, né, que quando eu prego durante muito tempo. E essa igreja ela é nova, ela tem 6 a 7 meses de existência. Então, se os pastores também, como pastores à frente da igreja, são pastores novos nesse trabalho, então estavam nesse culto de virada de ano. E aí eles acabaram me dando 25 minutos para pregar. E na minha cabeça eu pregaria uns 50 minutos dentro de tudo aquilo que eu tinha preparado e que é o meu normal, né? E a Alessandra depois me contando que ela ficava agoniada, preocupada, né? Eu não consegui, eu não preguei e acabar extrapolando. Mas Deus é tão misericordioso que eu passei a palavra e está faltando 6 minutos para poder virar agora. Deus faz essas coisas, né? Então vamos lá. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para a edificação. Vou repetir o que Paulo escreveu. Agrade ao seu próximo em qualquer coisa, só para ficar bem na fita, só para poder ser uma pessoa agradável. Não, agrade no que é bom para a edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Pois tudo que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Através de que? Das Escrituras. Não é essa ideia de coach, não é são essas palavras chavões que nós estamos acostumados a ouvir nos últimos anos. Não, está falando que através da palavra, né, através disso tudo que foi escrito, e aí vai falar pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então não é para ser uma via única, é mão dupla. Eu para com o outro e o outro para comigo, se de fato somos a igreja do Senhor. E aí ele vai continuar. Para que concordeis e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Eu sei que falei que eu 7, vamos até o 11. E outra vez diz, alegrai os gentios com o seu povo, e ainda, louvai o Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos. Pai, a sua palavra foi lida, e eu necessito da tua misericórdia, da tua graça. Eu preciso da tua sabedoria e muito mais, eu preciso da tua unção e poder do teu Santo Espírito, a fim de que a tua palavra alcance em cada coração e nós possamos ser transformados pela ação do teu Santo Espírito e pelo poder da tua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor trabalha da sua maneira e eu não somente quero ser um instrumento em favor da tua igreja. Ajuda-me e ajuda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu
não tem, às vezes, assim, como a gente não falar daquilo que a gente vive, né? Eu tenho 21 anos pastoreando e eu tenho 29 anos de caminhada enquanto cristão. Vocês já me ouviram dizer isso, eu aconselho desde os meus primeiros meses de conversão, eu prego desde os meus primeiros meses de conversão. E então, assim, desde muito novo na fé, Deus tem tido graça e misericórdia em me usar para edificar outras vidas, para abençoar, para aconselhar. Eu falava, Alessandra, hoje mesmo, dito agora, que eu tenho vivido muitos momentos de crise, precisando mesmo de direção de Deus para muitas áreas da minha vida, talvez tirando a familiar, para todas as áreas da minha vida. E às vezes eu fico buscando em Deus algumas coisas que eu pude ser usado ou ter realizado, a fim de que Deus possa me mostrar que eu fui bênção na vida de alguém. No começo aqui que eu cheguei na igreja, vocês me ouviram falando sobre os Celso, um amigo que foi meu capitão, meu último superior direto na polícia militar, e por essas coisas que Deus faz, a gente não entende. A gente acabou de morar próximo lá no Recreio, e eu já contei isso, ele teve Covid, ficou internado. A primeira pessoa que me ligou na época fora, a esposa e o filho, que sabiam que ele estava internado, era eu. Ele já vinha acompanhando o culto desde a época do Peru, enfim. E a primeira vez que ele entrou numa igreja para assistir o culto foi quando eu fui pregar numa determinada igreja. Ele nunca antes tinha entrado, ele já tinha feito segurança de pastor de uma determinada denominação, mas nunca tinha entrado. E quando foi quarta-feira passada, o Celso se batizou. Eu tive uma mistura de alegria e de frustração, porque o meu desejo era que eu pudesse, estar batizando para que o meu gozo fosse completo, a alegria fosse completa. Mas feliz porque o Celso se batizou na igreja Atitude. E vinha conversando com a Alessandra, lembrando de pessoas, de casamentos, que eu tenho algumas histórias de casamento, de encontrar pessoas já praticamente com malas prontas do casal, e eles estarem firmes até hoje, serem avós, de casal que já estava separado mesmo, e estão firmes até hoje, o filho já está adolescente. Então, trazendo essas coisas à memória, como disse Jeremias e Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E vocês podem perguntar, pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso que, independente do que cada um aqui tenha vivido, do tempo que a gente tenha caminhado na fé, eu sei que eu já caminhei bastante e sempre presente de maneira muito intensa na obra de Deus. Vocês também já me ouviram dizer isso, A Alessandra me conhece antes da minha conversão, então ela conhece todo o processo, ela me conhece antes, ela me conhece convertendo, e ela pode testemunhar para vocês que eu nunca tive mais ou menos cristão, mais ou menos na fé. Eu sempre fui muito intenso nesse Jesus, nessa fé que eu tenho em Cristo Jesus. Eu nunca tive aquele tempo que a gente fala assim, poxa, eu preciso voltar ao primeiro amor. Depois que eu conheci Cristo, eu quero amá-lo para toda a eternidade, e não dou possibilidade de ser diferente. E no meio de todas essas experiências que eu posso trazer dentro de mim, mas muito mais baseado no que a Bíblia diz, é o que eu quero pregar hoje. Ainda mais como pastor, a gente está liderando pessoas, ainda que hoje a gente não sejamos muito como nós gostaríamos, principalmente eu enquanto pastor, mas a gente vai pegar aqui pessoas de educação diferente. E a gente, nesse ponto de educação diferente, a gente vai pegar o exemplo, a gente vai pegar o Jair e a Regina. E já vieram de educações diferentes. E geraram filhos, e onde até na educação dos filhos, às vezes, Jair tem uma opinião, isso é normal em qualquer lugar, a Regina tem outra.
E dentro desse conjunto nós vamos ter várias pessoas com gostos diferentes, com educação diferente, com desejos diferentes, com grau de entendimento de quem é Jesus Cristo diferentes, com expectativas de Deus diferentes, com experiências cristãs de intimidade com Deus, de leitura bíblica, de devoção diferentes. E enquanto pastor, eu tenho que conseguir discernir todos vocês, discernir a vontade de Deus e conseguir fazer com que todos cresçamos juntos, que todos caminhemos juntos. Quem tem mais de um filho vai ver que normalmente, via de regra, um filho é mais sábio do que o outro, é mais rápido para entender, para fazer, tem mais habilidade para ajudar. A gente vai ver que tem um filho que é mais carinhoso do que o outro, de que um é mais rebelde do que o outro, e por aí a gente vai colocar listas, e o pai e a mãe tem que, mesmo em tratamentos diferentes, tentar fazer com que todos cheguem àquilo que a gente espera que cheguem, que sejam boas pessoas. No nosso caso, cristãos tementes a Deus, honestos, profissionais, educados, que tenham responsabilidade na vida e no testemunho. Amém, amados? É isso? E isso, enquanto pastor, eu tenho a obrigação e o chamado, porque esse é o chamado, de fazer com que a gente, como filhos, cresçam, mesmo sabendo que há entre nós distinção. E o texto que nós lemos, ele começa dizendo como? Vós que sois fortes, suportai os fracos na fé. Nós, enquanto pessoas individuais, sempre queremos que o outro nos atenda da maneira que a gente espera e no tempo que a gente espera. Mas assim, né, vamos mudar de casal, vou pegar aí agora a Ritinha e o Jorge. É óbvio que na convivência deles, eles quero crer, pelo tempo que eles podem vir casar, quero crer que eles já conheçam bem um ao outro. Mas normalmente, o Jorge vai chegar para a Ritinha, eu quero isso, e espera que ela entenda da maneira que ele falou, e que ela dê a resposta, dê o retorno, dê o feedback da maneira que ele espera. Mas mesmo vivendo muito tempo junto, às vezes as coisas não acontecem como a gente esperou e no tempo que a gente esperou. No caso do casamento, a gente vai aprendendo a ter mais paciência, pelo menos deveria ser assim, se de fato somos um Cristo. Ter mais paciência um com o outro, buscar se colocar no lugar do outro, buscar entender o tempo que o outro está vivendo. Ainda mais, né, mulher, né? Mulher acorda enfocada e a gente nem sabe por quê. Dormiu bem e acordou apurrada. E aí você fala assim, pô, será que durante a noite você rolou a mão, acertou e não está sabendo? Né? E a gente tem que discernir, é por aí ou não é. Porque há dias que lembranças vêm na gente, o marido chegou ou não chegou, de repente viu uma preocupação na cabeça dele e a mulher não está adivinhando. E ele muda a cara, ele está aborrecido e desconta, às vezes, no comportamento, numa resposta áspera da esposa, do filho, e o outro não sabe nem o que está passando na cabeça do dito cujo, mas vai buscar ter paciência, longanimidade, amor, domínio próprio, para tratar de entender que ele ou ela pode estar numa situação que a gente não esperava. Amém, irmãos? Isso eu estou falando daquilo que deveria ser o padrão de uma família que tem o Senhor e que quer buscar o Senhor, quer viver em Cristo, quer ser os dois, enquanto marido e mulher, uma só carne, quer criar os filhos com temor do Senhor, quer fazer com que os filhos aprendam a honrar pai e mãe. Dentro dessa perspectiva, a gente vai buscando isso. Mas quando chega no Evangelho, quando chega na amizade,
normalmente o nosso comportamento não é esse. A gente que vai ter um tempo maior de evangelho, acha que a pessoa com 1 ano ou 2 anos de evangelho tem que reagir, discernir e entender da mesma maneira que a gente já discerne e já entende. Espera que a pessoa responda a algo que foi colocado a ela no tempo e da maneira que na nossa cabeça a pessoa ela tem que responder e tem que fazer. Estão me entendendo? E aí quando pega alguém que responde no tempo e da maneira, falou, é por aí mesmo. Mas quando pega alguém que não responde no tempo e ou na maneira, a gente já faz cara feia. Às vezes no corredor a gente fala mal do outro. Às vezes a gente se aborrece, quer abandonar tudo, quer ir embora. Porque quando fala do convívio cristão, do convívio de irmãos em Cristo, do convívio às vezes de amigos, a gente não quer entender o tempo do outro, a cabeça do outro, a maneira do outro. E a gente começou, Paulo dizendo, vós que sois fortes, sejam suportes dos que são mais fracos. É para ser suporte, não é para ser impaciente, não é para ser acusador, não é para ser um julgador de grau de espiritualidade na vida do outro, não é para pegar um plumo, ou uma régua, um metro, o que seja, e dizer, já era tempo da tua medida ser diferente. Não! O que Paulo está dizendo, ó, se coloque junto desse, coloque esse no teu ombro e ajude-o a crescer juntamente contigo. E raramente a gente tem isso. O interessante é que quando eu falei de marido, esposa, pais e filhos, eu deixo algumas cabeças falando assim, outras já olhando bem assim para o marido, para a esposa, né? Mas a gente não entende que nós somos uma família. Não conseguimos entender que o sangue de Cristo nos fez irmãos em Cristo, onde Cristo é o primogênito, onde Deus é Pai de todos. E por isso ele diz que nós somos membros de um mesmo corpo, o qual Deus em Cristo Jesus é a cabeça. Mas não entrou ainda em nós essa concepção de que somos irmãos, de que somos irmãs, de que somos uma família. E por isso a maioria de nós já tem esse pré-julgamento sobre o outro, já tem essa impaciência com o outro, já tem essa habilidade de acusar, de mostrar o dedão sobre relação ao outro, porque não trazemos para aqui a compreensão de que somos família. E o interessante, se a gente botar no grosso sobre família, no grosso, a gente vai ter que dizer que, lamentavelmente, muitos da nossa família de sangue não são ainda família em Cristo e não viverão com a gente na eternidade, lamentavelmente. Enquanto que a família de Cristo, se de fato é, vamos viver aqui o ensaio que vai ser na eternidade. Então, se tu de fato é de Cristo, querendo ou não, você vai ter que aturar o José, porque tu vai ter que encontrar na eternidade ou o dono vai subir. E nesse caminho de relacionamento, a gente não só os que são fortes tem que suportar os fracos, tem que ser suporte para os fracos, ajudadores para o fraco. E quando a gente lê, você vai ver Paulo falando que o nosso comportamento tem que ser para edificar o outro, e que só há edificação se for segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Não é, repito, coach, não é palavra de Freud, de Sigmund Freud, de qualquer outro desses grandes pensadores, de Pascal, de qualquer um desses caras. Não é, é segundo as Escrituras. Se está na Escritura, edifica. Se não está, pode até ceder
e a Escritura. Do contrário, não tem a ver com ser suporte na vida do outro. E vai falar que quando o tratamento em relação ao outro é dessa maneira, gera consolação, gera esperança. E Paulo vai e repete falando segundo as Escrituras. Mas relacionamento, principalmente nos dias de hoje, a gente acha que relacionamento é uma concordância eterna. A gente acha que relacionamento é falta de confronto, porque se de fato é em Deus, é em amor, não pode haver confronto. O interessante é que quem nasceu em alguma família sabe que o confronto existe desde sempre. Enquanto crianças, podemos ter visto muitas das vezes confrontos entre pai e mãe, mas que não necessariamente tem a ver com raiva um do outro. Apenas um externando a opinião do outro, e às vezes os dois com a mesma intenção de chegar ao mesmo lugar, e às vezes na troca de ideias desse confronto, faz com que o negócio fique melhor do que se fosse só um falando, ou se os dois tivessem a mesma visão sobre aquela coisa. E se não foi só com o pai e mãe, às vezes você e teu irmão, você e tua irmã de sangue, viveram confrontos. E nesse confronto, foram todos, se de fato houve amor, houve perdão, foram todos crescendo. Amém, amados? Amém. E aí, bota aí pra gente, Jesus, Provérbios 27, 17, se eu não estiver enganado. Vai estar dizendo assim, Provérbios, se eu não errei, 27, 17. Como ferro aguça, ou como ferro fia, ou ferro, aqui na NVI já fala, como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim dois amigos que discutem seus problemas. Isso não é NVI não. Nova vida, sabia que não era NVI. Vocês com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes, né? Eu gosto mais da tradução da NVI, embora essa daí ela ficou maior, mas não esteja fora do que quer dizer. Quem faz churrasco, ou quem já viu os filmes mais de idade média, e vai ver o cara ajeitando lá a espada, preparando a espada, o cara que faz o churrasco e pega aquele ferro que eu não sei o nome, que fica assim, e pega a carne, chega aquele idade, daqui a pouco passa na carne, parece que é aquele que come carne, parece que é uma manteiga que está sendo cortada. Já viu isso? É isso que o escritor de Provérbios ele está dizendo. Ele está dizendo com ferro que fia o ferro. E aí ele vai dizer, assim o homem, o companheiro, um amigo, afia o outro, como o ferro aguça o ferro. E aí, o que está na cabeça dele é isso, é uma faca do churrasqueiro, é a espada que está sendo preparada lá pelo serralheiro, ferreiro da época. E a gente vai reparar que essa comparação está dentro de um texto, que é Provérbios 27, onde ele vai falar sobre a mulher, aquela mulher chata, que ele vai dizer que é como uma goteira que não para, como no dia de tempestade. Mas nesse mesmo texto, ele vai dizer que há vizinhos que são muito mais próximos, mais amigos do que parentes. E aí ele vai dizer que a gente tem que valorizar esses vizinhos, colocando esses vizinhos como amigos. É nesse mesmo Provérbios número 27, que ele vai falar que é melhor uma repreensão com amor do que beijos com falsidade. E porque a repreensão de amor é de um amigo. E o interessante é que quando a gente abre Gálatas 2, se eu não me engano, do versículo 10 ao versículo 11, a gente vai ver Paulo repreendendo Pedro. Lembram disso? Que ele tinha um comportamento
que diferenciava daquilo que ele verbalizava. E vem Paulo e confronta Pedro. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é de ser amigos e principalmente ser irmãos em Cristo, compreendendo que se nos amamos, se entendemos que somos família, que se entendemos que somos membros do mesmo corpo, nós vamos nos melhorar muitas vezes através do confronto, muitas das vezes através de situações ásperas. Mas sabe o que acontece? Quando a gente volta lá em Romanos 15 e alguém que é forte na fé, ele encontra alguém fraco, ele acha que o fraco tem que entendê-lo da maneira que ele falou, tem que fazer aquilo que ele falou, às vezes não quer nem que o fraco dê uma opinião, ainda mais se ela divertida dele, e muitas das vezes esse forte ou vai menosprezar o outro, ou vai se afastar desse outro, falando enquanto comunidade, ou vai embora da comunidade, porque não compreendeu que se eu sou mais forte, eu tenho que dar suporte ao outro, como também há crescimento na diversidade, há crescimento em pensamentos distintos, desde que o desejo não seja de um se sobrepor ao outro, mas seja de um edificar a vida do outro, como Paulo está dizendo. Estão me entendendo, gente? Em nome de Jesus, estão me entendendo? Só que a gente ficou tão egoísta, tão individualista, tão egocêntrico, tão fresco, que a gente não quer que o outro discorde da gente, ou a gente deseja que o outro tenha o mesmo nível, o mesmo pensamento da linguagem mais atual, o mesmo patamar do que a gente. Se não for, não serve para estar junto. Se não for, não posso me dedicar a ele ou a ela. Se não for, não dá para caminhar comigo. Se não for, é porque o nível é muito baixo e a gente acaba menosprezando, porque a gente não compreendeu ainda que o ferro só melhora o outro muitas das vezes quando de maneira correta, porque se você pegar a faca, e o pessoal que tem habilidade lá do churrasco, e bater de maneira errada, você vai estragar a faca e não vai afiá-la. E é por isso que Provérbios vai dizer ainda que a palavra branda apazigua o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a gente tem que saber como falar, porque Paulo vai ensinar aquele que exorta, exorte em amor. E é óbvio que às vezes você vai ser mais duro, mas nunca pode ausentar o amor, o desejo de edificação da vida do outro. Então tem que ter uma maneira de ter um atrito de amor, de graça, um desejo de edificação, mas o atrito ele é necessário para o meu crescimento e para o crescimento do outro. Agora, o triste é a gente querer viver isso. O triste é a gente querer colocar isso em prática. Tu pensas comigo, e aí eu vou falar do que eu creio. Eu não tenho, eu vou pegar o José que chegou aqui esses dias, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu prego e vivo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que eu prego, José? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E até hoje, com quase um ano de caminhada, a gente vê que poucos entenderam no sentido de mergulhar, de abraçar daquilo que eu prego, porque se tivesse entendido, seria mergulhado, teria abraçado, teria se envolvido, e esse lugar estaria completamente cheio, não só hoje, mas todos os dias. Mas por ver que a resposta não é que eu entendo que teria que ter, eu poderia falar: então, se eles querem só arroz e feijão, vou dar só arroz e feijão, nada de ovinho, nada de uma batata frita. Seria muito mais fácil para mim. Eu não vou citar nome porque eu acho que não convém. Dois pastores, um que para mim assim é uma sumidade e que o outro que é só Jesus na causa. Há mais ou menos 20 anos atrás eles se encontraram. E esse que para mim é só Jesus na causa, em terceiro interrogado por esse que para mim é fantástico. Esse que é fantástico perguntou para ele:
por que você prega o que você prega? A resposta desse aqui para mim é só Jesus na causa, falou assim, é que você pesca com camarão, você pesca com filé de mão. Eu não tenho isso. Vou repetir o que a pessoa falou, tá? Eu pesco com fezes, porque esse pessoal aqui. Então, é forte, não é? Mas conversa de dois ditos pastores. Então seria muito mais fácil, não as fezes, mas pelo menos falar assim, a partir de hoje eu vou fazer o trivial que todo mundo faz, porque vai me dar menos dor de cabeça, não vou ter que estudar tanto, não vou ficar tão agoniado, eu vou fazer aqui um ano. Quando que vocês me viram repetir uma pregação? Vocês me viram escrever alguma coisa? Eu estou falando isso, não é para ver culpa agora minha não, por favor. Eu estou falando isso é porque minha esposa sabe, ela sabe que há uma dedicação. Eu estava no almoço com um amigo, encostei lá no colo da Alessandra, no sofazinho de dois, encostei no colo dela, abri o celular e fiquei estudando de novo aquilo que eu já vinha estudando para pregar hoje isso dentro do churrasco. Um montão de gente que acaba me fazendo um montão de perguntas sobre a Bíblia, porque eu venho no desejo de ser um instrumento de edificação para a vida de vocês. Mas eu poderia, por não ter a resposta que eu espero ter, e entendo que teria que ter pelo tempo que a gente está ouvindo a palavra, que está estudando a palavra, falar assim, eu vou largar de novo. Só que aqueles que são fortes, sejam suporte para os mais fracos na fé. Tenham comportamento que edifiquem os outros, as pessoas. Dentro da palavra, seja resposta para consolo, para edificação, para esperança do outro. Se você estudar o livro de Gálatas, que é uma das cartas para mim mais fortes de Paulo, a gente quando tem as traduções, ela é muito leve. Nossa tradução, todas elas, do que Paulo fala no original de Gálatas, ela é muito forte. Um exemplo, em Gálatas 5, quando Paulo vai falar sobre circuncisão, no original, Paulo está dizendo assim, vocês que alcançaram a graça e querem viver na lei falando da circuncisão, tomara que vocês errem o cálculo e decepem logo o teu órgão genital e virem um eunuco aí. É isso que Paulo está falando, mas a tradução ela quer quebrar um galho, ela quer fazer ficar mais bonitinha para a gente poder ler. Mas é isso que em Gálatas Paulo vai falar o seguinte, olha, por acaso, porque eu estou sendo duro com vocês, e eu vou falar aqui o versículo que me falhou de cabeça, mas para a gente pegar no que a Bíblia, ela está dizendo, bota aí, Gabriel, Gálatas 4,16. Porque Paulo vai dizer assim, por acaso eu tornei o seu inimigo, porque eu estou falando a verdade? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo foi duro com Pedro, ele repreende a Pedro. Paulo está sendo duro pra caramba com o pessoal de Gálatas, da Galácia, e dentro desse contexto ele vai dizer, por acaso eu estou me tornando inimigo de vocês, porque eu estou falando a verdade, é o ferro enfiando o ferro, aguçando o ferro, porque o meu desejo é que vocês fiquem afiados, que meu desejo é que vocês sejam cortantes, o desejo é que vocês fiquem limpos, que quando a gente afia a vaca, o que acontece? Se ela está meio ceguinha, aquela parte amarelada, de ferrugem de oxidação, ela vai saindo. Então, o ferro fiando o outro, ele causa uma lâmina boa, ele causa purificação, porque ele limpa. E Paulo está falando, porque eu estou sendo verdadeiro, no intuito de edificar vocês, de fazer vocês crescer. Por acaso eu estou me tornando inimigo de vocês? É mais ou menos o que acontece com a gente. Quando alguém é mais duro no sentido de desejar edificar o outro, de melhorar o outro, que é um ferro aguçando o outro, normalmente qual é o pensamento? Se tornou meu inimigo, ela vem para cá para ver isso. Quem é ele ou ela para falar comigo dessa maneira? Em vez da gente acolher as coisas com carinho.
Deus, está dentro da palavra. Talvez se Jesus estivesse aqui, se Paulo estivesse aqui, seria isso que eles estariam falando para mim. Hoje, lá na conversa entre os amigos, entrou um papo de alistamento militar. E esse meu amigo, ele chegou para a gente, né? Falou para a gente: para mim, teria que ser obrigatório para todos os homens, todos, pelo menos servir durante um ano. A gente ia parar de ter essa sem vergonhice de homens que a gente está tendo hoje em dia. Ele falando na cabeça dele, porque ele estava falando de alguns filhos de pessoas ali presentes que querem correr do alistamento. Aí um que é o meu filho, não se esconde, meu filho, Tiago, sofre de asma. Ele fala o seguinte: ó, não peça para Deus me curar antes do ano do alistamento, porque eu não quero servir. Aí o filho lá de uma outra ficou sabendo que ele é o único homem na família, então ele não é obrigado a servir, então ele está feliz da vida. Porque normalmente, para quem quer uma vida mais amamãezada, não quer o quartel. Porque o quartel, ainda que hoje esteja uma maravilha em relação ao que foi a minha época, com o montão de lei maluca que criaram aí, maluca na minha opinião, o tratamento hoje é mais brando, mais suave, mas ainda assim vai ter repreensão. Tu não vai dormir na hora que deseja, tu não vai acordar na hora que deseja, você vai ter que rastejar. Vamos gritar no teu ouvido pra caramba a beça, e aí a gente pegando o filme brasileiro, né? Vai falar pra você: pede pra sair, não tá gritando, pede pra sair. Porque a gente não é mais gente de família falando enquanto cristãos. A gente não tem ou não é mais amigo no sentido de compreender que amigo discorda, de que amigo dá bronca, de que amigo às vezes erra, porque todos somos falhos. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E não é sentido de errou porque quis, ou talvez até no momento quis, porque vacilou, deu embora. Vai ser amigo, tem oportunidade, ele vai se arrepender, ele vai te pedir desculpa. Mas o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vira as costas, a gente fala que não é mais amigo, a gente quer ir embora. Por que um montão de casamento acaba rápido? Porque um ferro não quer mais afiar no outro. Enquanto que está concordando, está bom para todo mundo. Quando discordou, cada um para sua casa. Porque a gente não quer mais crescer. A gente não quer ser gente, porque ali está escrito que quando a gente afia os dois, cresce como o ferro afia a aguça. O ferro, são dois ferros. Estão me entendendo, gente? Em nome de Jesus Cristo. E é por isso que a gente vê um montão de igreja, um montão de gente, que quase ninguém tem relacionamento com quase ninguém. Porque relacionamento vai causar isso. Vai causar muitas das vezes confronto, aspereza. Então é muito mais fácil eu chegar no cantinho e levantar a mão, chorar se a música me tocou. Amado, se você for no show de roupa nova, às vezes você chora na igreja. Se o problema é chorar, vai ver alguns filmes aí. Se você for chorar, vai chorar muito mais do que está numa igreja. Mas a gente acha que isso é ser crente, isso é ser cristão. E aí pede a Deus, mais pede do que adora. E aí vai para casa feliz, sem ter tido relacionamento com ninguém, nem com Deus direito. Porque relacionamento com Deus vai causar em você repreensão. Deus é o maior ferro que veio para afiar o ferro pequenininho. Mas Ele que é forte, Ele suporta os fracos que somos eu e você. É bondoso, longânimo, benigno, tardio e irá ser misericordioso, compassivo. Se Ele não fosse assim, a gente já tinha sido consumido há muito tempo. Porque ser de Cristo chama-nos a crescer, chama-nos a termos responsabilidades, e não somente conosco, mas principalmente com o outro. Agora, a gente quer crescer assim?
que a maioria de nós continua pequeno na fé, continua fraco na fé, continua criança na fé, que a gente não quer se relacionar. Não à luz da palavra. E se relacionar à luz da palavra é primeiro um relacionamento com Deus. E que esse relacionamento com Deus vai nos fazer entender o relacionamento horizontal, que logo depois vai nos promover um verdadeiro relacionamento vertical. Vou explicar. Diz João em 1 João: se tu dizes que ama a Deus a quem tu não vês, e não o vertical, e não amas horizontal o teu irmão a quem tu vês, tu és mentiroso. Só que a gente só aprende a amar o irmão quando a gente se encontra verdadeiramente com Deus. E esse encontro com Deus que nos faz amar o nosso irmão, aí ele nos faz ser um com o próprio Deus. Me fiz entender agora? Amém? Agora, a gente de fato quer ser cristão? Hoje é dia de ceia, que a gente fala da comunhão. Me perdoe. Uma das maiores mentiras que a gente vive hoje é no momento da ceia. E é que a gente fala de Santa Ceia, né? Eu já preguei aqui explicando sobre isso. Porque normalmente a gente ceia sem comunhão. A gente, quero crer que não mais aqui em Parque Anchieta, mas a gente durante muito tempo, os cristãos em um monte de lugar, aprendeu que no dia de ceia é um dia que não pode faltar. Não, a ceia eu não posso faltar. Fica um mês sem comunhão com ninguém da igreja. Não liga para ninguém, não está preocupado com ninguém, não ora com ninguém, não participou de nenhum outro culto ou da maioria dos cultos, porque não tem a compreensão que a vida dela presente nesse lugar faz dela um instrumento que louva a Deus através da comunhão, porque a presença dela aqui gera-se, que falta ela ver com o coração aberto, comunhão uns com os outros, e assim comunhão com Deus e adora a Deus. Não apareceu nunca, quase nunca, mas no dia da ceia que a gente fala que a ceia é do partir do pão, é o da comunhão, a gente fala, esse dia eu não posso faltar. Não faltou a religiosidade, não faltou ao livramento da consciência para ela não ficar pesada, mas não tem a ver com relacionamento à luz da palavra de Deus, não tem a ver relacionamento com segundo as Escrituras. Vocês estão em muito silêncio, vocês estão me entendendo, amados, em nome de Jesus Cristo? Entendeu, Israel? Tranquilo? Com ranço? Não, então está na paz em nome de Jesus. O meu desejo é que a gente seja igreja. O meu desejo é que a gente seja maduro. O meu desejo é que aquele que tem muito, em qualquer área que seja, econômica, espiritual, emocional, compartilhe com aquele que não tem. O meu desejo é que você seja gente forte de fé, de caráter de Cristo, para saber que muitas das vezes tu, enquanto fé, vai afiar e ser afiado por um outro fé, mas que isso é para a edificação de todos. Chega de crente mimimi, chega de fachada, chega de denorex, parece, mas não é. Chega de uma consciência individual que te faz se sentir bem, porque na tua cabeça tu colocaste que tais programações tu tens que participar e tem a ver tudo contigo mesmo, nunca tem a ver com o outro, ou mesmo, muito menos com Cristo, mas tu te satisfazes na tua própria consciência de que cumpriste o teu papel e está feliz e vai para casa. Isso não é evangelho. O evangelho vai sempre ter a ver com o outro. E nesse outro, a gente vai crescer. Quero terminar essa palavra lembrando
mais ou menos lembrando daquele filme do Todo-Poderoso. Eu não sei quantos viram e também não lembro se foi um ou dois, mas acho que foi um. Que Morgan Freeman, né, que representa Deus, ele chega para uma pessoa e fala, e se tu... Mas eu não lembro das palavras todas, né? Mas então vou falar da ideia do filme. Se tu pede a Deus perdão, Deus vai te dar alguém para te ofender. Se tu pedes a Deus paciência, Ele vai colocar na tua vida alguém para você exercer paciência. Se tu pedes a Deus fé, Ele vai te colocar em situações difíceis para que a tua fé cresça. Lembra mais ou menos disso que Ele fala? Gente, aí a gente pega aquilo que a gente vai dizer dos ímpios, tendo que nos ensinar aquilo que a palavra diz o tempo todo. Por isso que a Bíblia vai falar que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E as pedras estão clamando há muito tempo, principalmente em filme. Quem já viu o Advogado do Diabo? Quem não viu, veja. Antigo, com Keanu Reeves. Veja esse filme. Já viu, Jair? Veja. Forte demais. E por isso Deus usou não cristãos para fazê-lo, porque se usasse cristãos com algumas interpretações, a gente acaba dando um jeitinho para melhorar, para não ficar tão pancada, né? Tão forte. Mas lá não, é Al Pacino e Keanu Reeves. Tu vai ver, Al Pacino é o diabo no filme. E aí veja o filme. As pedras estão clamando. É Deus usando os que a gente diz não cristãos para poder ver se nos desperta. E acontece que a gente, como não tem os olhos espirituais, a gente consegue ver esses filmes sem ver nada de Deus naquele negócio. Porque a gente só tem os olhos da religiosidade. A gente só tem os olhos do egoísmo, do egocentrismo. Então, Deus se apresenta e a gente não consegue chegar a Deus. O meu desejo é que a gente entenda que a nossa caminhada é de um edificar o outro, é de um ser suporte na vida do outro. Se Deus te fez saber mais, ter mais, ser mais que Deus, não é para você se sentir um bambambam, mas é para que você seja suporte daqueles que não alcançaram isso, que você possa direcionar essas pessoas a esse caminho. Se Deus te fez forte emocionalmente, seja instrumentos para ajudar aqueles que não conseguem ser fortes dessa maneira. Se Deus te levou a um grande patamar de fé, use essa fé para orar para que Deus aumente a fé do teu próximo. E sempre para o outro, e entenda que nessa caminhada, muitas das vezes vão discordar de você. Muitas das vezes vai ter atrito. Mas não necessariamente é para desfazer do outro, é para humilhar o outro, porque se for em Cristo, é ao contrário disso, é para um edificar o outro. É por isso que a gente sempre tem discussões, dentro de casa e fora de casa, no trabalho, na escola. O segredo está se nessa discussão eu vou querer ser resposta de Deus para aquele que está discutindo comigo, ou eu vou me achar ofendido, qualquer coisa do gênero, e vou afastar o outro de mim, vou desfazer do outro, vou queimar a imagem do outro. Essa faz a diferença. Se nós somos amigos, irmãos, onde o ferro afia o ferro, porque tem uma outra tradução ainda, se não me engano, é Reina Valéria, que ela vai dizer que é como que no final, quando o ferro afia o ferro, nós melhoramos o rosto do nosso amigo, nós nos encostamos no rosto do amigo, isto é, há uma comunhão maior se aquilo foi para a edificação. Consegue entender? Quem aqui já trabalhou em empresa? E já viu discussão dentro das empresas, dos líderes de empresa? Já viram discussão? Eles discutem para um piorar o outro. Eles discutem para buscar uma ideia melhor para a empresa. E às vezes a discussão
Não é assim, nada branda, o negócio é feio. E no final eles falam, agora a gente vai sair por aí e vai comer alguma coisa em algum lugar. Porque não é nada pessoal. É só um desejo de crescimento para o lugar de onde eles estão inseridos. E aí, olha, o não cristão, outra vez, tentando ensinar a gente que tinha que estar ensinando a eles. Mas que nessa noite, o nosso mestre, o nosso rabino, o nosso caboclo, possa estar nos ensinando a crescermos juntos, a suportarmos o socorro, a sabermos que o ferro aguça o outro para a edificação dos dons. E Deus nos conduz nessa direção em nome de Jesus. Por último, porque me veio na memória agora, a gente teve o evento da sexta-feira, né? No dia 23. Eu sei que para muitos aqui foi uma novidade, a gente comentava hoje do Márcio, né? O Márcio nunca tinha feito um solo e ainda foi fazer um solo no ar livre com uma cantada. E ele disse que ele passou mal o dia todo de nervosismo. E quem estava lá lembra que ele começou meio carro alto, né? Com dificuldade de pegar, mas daqui a pouco o carro esquentou e a canção ficou linda. Para mim, que já fui da Jocum, que faço missão desde o começo da minha caminhada, é mais um evento, no sentido de ser um evento menor. Isso é algo que eu já estou acostumado a fazer. Mas para muita gente aqui, eu sei que foi entender o que é estar do lado de fora, entender o que é ser resposta de Deus para aqueles que estão lá fora, compreender que a igreja é chamada para fora, poder ver um sorriso no rosto do outro, poder ver comentário como a Sidneia deu testemunho aqui. Já pensou? Se eu, como pastor, eu chego lá e falo, é emocionado com nada, uma bobeira. Estão entendendo? E aqui eu encerro em nome de Jesus.